Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido os irmãos para ficar em pé e estaremos orando. Grandioso Deus e soberano Pai, agradecido a Ti, meu Deus, por esta oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui em Tua casa nesta noite. Pai, abençoe os Teus servos que aqui têm chegado, aqueles que ainda podem chegar nesta noite. Tu és o Deus que pode restaurar a saúde, Tu és o Deus que pode fazer milagres, batizar com o Teu Espírito Santo. Tu és o Deus que nesta noite, Pai, pode falar aos corações através da Tua gloriosa palavra. Desde já, Pai querido, nós te agradecemos em nome do Senhor e amém. Mas, irmãos, hino sugerido na lição de hoje. O primeiro hino sugerido é o 322, o segundo 456 e o terceiro 505. Vamos louvar 322 que é o primeiro. São as santas escrituras que nos conta de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas e luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho em ação. Sobre a cruz o seu sangue remidor, de uma lança transpassado, foi ao lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram sobre os campos, sobre a cruz. Tudo isto me contaram da vontade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fruindo deste canto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Assim nós não sou bem capaz de tirar o segundo hino, que é o 456, a gente vai para o 107 em nome de Jesus. Substituir por 107. Glória a Deus. Toda igreja. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme,
promessas ele não falha. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo ele batalha. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, bom Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glorificado seja ao nosso bondoso e Salvador Jesus Cristo. 505 é o terceiro hino sugerido nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador, seus gritos um banquete são banquete de amor, qual o maná celestial vigor me dão também, me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus infundem em mim valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz
Minha alma nelas tem a paz que pode me louvar. Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, lugar não há nem haverá no mundo de horror, em que eu perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, pois já temos louvado o Senhor com 3 hinos, 2 hinos sugeridos e um substituído, e a gente tem louvado o nome do Senhor. E nesta noite, irmãos, nós estamos diante da última lição do primeiro trimestre de 2025, a lição de número 13, do dia 30 de março de 2025, que será amanhã, e tem por título, meus irmãos, Perseverando na fé em Cristo. É o título da nossa lição nesta noite. Glória a Deus. O textuário nos diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 19. E a verdade prática nos diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Amém? Convido a igreja mais uma vez para ficar em pé, para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe que se encontra em 2 Timóteo, glória a Deus, capítulo 3, versículos de 10 a 17. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 17. Amém? Capítulo 10, 5, 11 e assim segue. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, humildade, amor e paciência. Perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos as livrou. E também todos os que piamente creram, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de quem o tens aprendido. E que a tua ministra sabe das sagradas leis, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a igreja. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Antes de mais precisa oração. Estaremos orando. Soberano Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez graças a Ti, meu Deus, por esta santa oportunidade de estar aqui diante desta lição maravilhosa. Nós estamos aqui, meu Deus, que possamos, ó Deus, estar agradecido, meu Deus, por esta oportunidade, esta última lição, que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor abençoe a cada um que vai ouvir, que possa guardar no coração, também aqueles que vão ensinar, dirigidos pelo Teu Espírito Santo. E mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus e amém. Sentemos. Estaremos já orando pelas contribuições na casa do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai, abençoe os servos, aqueles que nesta noite vão contribuir à Tua obra. Abençoe também aqueles, Senhor, que nesta noite não têm para contribuir, mas que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir porta de emprego, que o Senhor venha suprir a necessidade dos Teus servos, Senhor. Abençoe também a Tua serva que nesta noite fazer o santo recolhimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, e amém. Cento e seis. Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça, me faça reluzir no seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, grande contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte, me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória e a vida prometida que pra nós ganhou na cruz. Viva Cristo com todos os santos, viva Cristo fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Louvado seja o nosso Conduzo e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, amados irmãos, nós estamos aqui nesta noite mais uma vez agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade e também diante da última lição deste primeiro trimestre. Deus continue nos abençoando, uma lição maravilhosa, né? Foi umas lições maravilhosas. Quero dizer também esta última lição nesta noite também, que Deus possa abençoar os que estão aqui, né? Nosso presbítero nesta noite
e vai dar continuidade aqui no ponto, né? Se por um acaso o presbítero Gal chegar, aí pode dividir o trabalho em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos apoiar os nossos dias desta noite, estarmos dando prosseguimento nesta noite à última lição do primeiro trimestre de 2025. E para nós darmos prosseguimento início à lição, vamos recapitular. Quem tem sua revista, abre aí na primeira página do sumário para nós darmos recapitular. E também saudar os internautas que estão em casa, que estarão assistindo em casa, através do canal do nosso irmão Alex Serafim, no YouTube e também pelo Instagram. Sintam-se alcançados e abençoados pelo poder da palavra de Deus. Nós estudamos, irmãos, 12 lições que antecederam a essa. E a primeira foi quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vemos aqui que foi hermenêutica. A hermenêutica é uma matéria dentro da teologia. Depois somos cristãos, fala do cristianismo, que também está incluso na matéria de eclesiologia. Depois a terceira, a encarnação do verbo, fala sobre a matéria cristologia dentro da teologia. A quarta fala que Deus é trino. Temos aqui a teologia, que é o estudo sobre Deus. Depois a lição quinta, Jesus é Deus. A sexta, o Filho é igual com o Pai. A sétima, as naturezas humana e divina de Jesus. A oitava, Jesus viu a experiência humana, que também esses quatro estão dentro da cristologia. Depois a nona, quem é o Espírito Santo? Da doutrina da pneumatologia, que é a doutrina sobre o Espírito Santo. Depois a décima, o pecado corrompeu a natureza humana, que é da doutrina da hamartiologia, que é a doutrina sobre o pecado. Depois a lição de número 11, a salvação é obra humana, soteriologia, a doutrina sobre a salvação. E a 12ª, que nós estudamos sábado passado, a igreja tem uma natureza organizacional, que é da eclesiologia. E hoje, a lição de número 13, perseverando na fé em Cristo, que é um tema de apologética cristã. O que é apologética? Apologética vem estudo da defesa da fé cristã. É um estudo de defesa. Você precisa conhecer as Escrituras Sagradas para poder se defender. Lá em Efésios capítulo 6, na parte do versículo 10, fala que devemos tomar as armaduras de Deus. E dentro das armaduras de Deus, uma delas é o escudo. O escudo não é uma arma de ataque. A arma de ataque é a espada ou a lança. O escudo é a arma de defesa. Aí o apóstolo Paulo diz assim, tomando também o escudo da fé. Então, você precisa conhecer a palavra. O objetivo da escola bíblica e da lição desta noite é que você conheça mais a palavra, esteja alicerçado na palavra. E nesta noite nós vamos estudar perseverando na fé em Cristo. Como o nosso irmão Gilberto já leu o textuário fala uma coisa interessante que diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas. Veja que, na verdade, aqui Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala com muita segurança, que ele diz assim, e temos firmeza na palavra dos apóstolos e dos profetas, ou dos profetas. Você precisa ter firmeza. Ter firmeza. E se não souber, se informe. Se alguém te perguntar alguma coisa, se não souber, não fale. Diz assim, eu vou me informar, vou perguntar ao meu pastor, vou perguntar ao ministério, e aí eu te dou a resposta. Mas tenha firmeza naquilo que você crê, tenha firmeza naquilo que você conhece, tenha firmeza na igreja que você faz parte. É importante. Aí eu coloquei aqui, fiz uma sequência aqui na minha revista, eu coloquei, primeiro vieram os profetas. Depois dos profetas veio Cristo, Jesus.
Depois de Jesus, veio os apóstolos. Depois dos apóstolos, veio os judeus para montarem a Bíblia. Você sabe que esta Bíblia que nós temos foi montada pelos judeus? A Bíblia Católica foi montada pela Igreja Católica, foi montada pelos papas. Por isso que tem alguns livros a mais. Mas a Bíblia que nós usamos, a Septuaginta, ela foi juntada aos livros pelos judeus. 70 homens sábios da Judéia, descendentes dos apóstolos, descendentes das tribos de Israel, se juntaram e montaram a Bíblia que nós temos hoje. Chama-se derivada da Septuaginta, quer dizer, 70 homens que juntaram a Bíblia Sagrada. Veja, quinta-feira aqui o presbítero Brown falou que o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E é mesmo. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Moisés escreveu o livro de Jó quando estava peregrinando do Egito para Canaã. E nessa peregrinação ele escreveu. Depois ele escreveu Gênesis, depois ele escreveu Êxodo, depois ele escreveu Levítico, depois ele escreveu Números, depois ele escreveu Deuteronômio. Em Deuteronômio ele morre. Aí Josué escreve o livro de Josué, aí depois um dos juízes escreve o livro de Juízes, aí depois vem a história de Ruth, aí depois vem Salmos escrito pelos levitas, por Davi e pelos cantores, pelos sacerdotes. Depois vem o livro de Provérbios escrito por Salomão, Cantares escrito por Salomão, Eclesiastes escrito por Salomão. E assim por diante. Depois vem o livro de Isaías, escrito pelo livro de Isaías, depois Jeremias, escrito por Jeremias, Lamentações por Jeremias, e assim por diante, até chegar em Malaquias. Malaquias é o último dos profetas. Malaquias, o último dos profetas que teve até chegar em João Batista. Quando Malaquias foi escrito o livro de Malaquias, durante 400 anos não houve profeta. Não houve revelação direta de Deus para ser colocado nas Escrituras Sagradas. Então, 400 anos depois, surge João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento. Porém, João Batista não escreveu nenhum livro. João Batista era aquele homem das cavernas. Ele morava nas cavernas, não frequentou escola, ele não frequentava a alta sociedade. Então, ele não escreveu nada. Mas aí vem Jesus. E Jesus, tudo que Jesus dizia, alguns anotavam e outros gravavam. Foram testemunha. É tanto que para ser apóstolo, tinha que ser testemunha do início do ministério de Jesus, dos milagres, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, a partir daí, desses acontecimentos da vida e ministério de Jesus, os apóstolos escreveram os evangelhos. Marcos, um dos primeiros evangelhos, escrito por Marcos. Marcos não conviveu todos os eventos da vida de Jesus, mas Pedro conviveu. Como Pedro era semi-analfabeto, ele não sabia ler nem escrever, ele ia tentando, falando as histórias, os eventos, e Marcos escrevendo. E aí, o livro de Marcos seria o livro de Pedro também, o Evangelho de Pedro. Mas como foi Marcos que escreveu, a autoria ficou para Marcos. E aí tem o livro de Mateus, escrito pelo discípulo Mateus, dos apóstolos. E aí tem o livro de Lucas, escrito por um seguidor de Jesus. Não era apóstolo, mas ele fez um levantamento de toda a história de Jesus. E o evangelista Lucas escreveu o livro de Lucas. Depois o livro de João, escrito pelo apóstolo João, e assim por diante. O último livro escrito da Bíblia é o livro de Apocalipse, que foi escrito mais ou menos pelo ano 100. Já fazia 70 anos que Jesus tinha morrido. E aí o apóstolo João escreveu o último livro da Bíblia Sagrada, que é o Apocalipse. E um dos últimos versículos da Bíblia, o último capítulo de Apocalipse, diz assim: se alguém tirar alguma coisa desse livro, ou se alguém acrescentar alguma coisa desse livro, Deus vai tirar a sua parte no livro da vida e aumentar os castigos sobre ele. Então aí fechou.
a Bíblia é um livro fechado. Não compete a mim nem a você acrescentar nada na Bíblia e nem tirar. É um livro selado, fechado. Então, nesta noite, nós estaremos estudando sobre perseverar na Bíblia e na fé em Cristo. A verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é um instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta. Veja, meus irmãos, a Bíblia não é apenas um livro de conhecimento. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu só tinha meus 8, 9 anos de idade, e eu só gostava de ler livro de reis, de crônicas, por causa das histórias da guerra. Eu achava interessante aquelas histórias. Oxe, a história de Sansão, li muitas vezes. A história de Davi e Golias, li muitas vezes. Porque eu achava bonito o conteúdo histórico, as histórias das guerras, as lutas, as batalhas e as vitórias. Mas aí, com o tempo, eu fui me aprofundando, lendo mais, lendo. E aí, a gente lendo a Bíblia, a gente vai aprendendo muita coisa sobre a moral. O que é moral? Moral é comportamento ético dentro da sociedade. Uma pessoa que vive, que tem um certo princípio. Moral é princípio de vida. O que é uma pessoa imoral? Uma pessoa imoral é uma pessoa que não se veste direito, uma pessoa que fala toda palavra nojenta, é uma pessoa que solta piada imoral, piada feia. Pessoas que não têm princípio nem vergonha são chamadas pessoas imorais. E a Bíblia, ela tem um conceito moral para os crentes e para a sociedade. A Bíblia ensina como você se comportar em casa com sua mulher. A Bíblia ensina como você se comportar em casa com seu marido. A Bíblia ensina como você se comportar na igreja. A Bíblia ensina como você se comportar no trabalho. A Bíblia ensina, irmão. A Bíblia ensina coisas de casa, do dia a dia. A Bíblia ensina sobre roupa. A Bíblia ensina sobre casamento. A Bíblia ensina sobre vida espiritual. A Bíblia ensina de tudo. Tudo que é de bom. Então, ela é um instrumento moral e espiritual de Deus para nós. Vamos para a introdução e leitura. Comentário. Acompanhe comigo. A palavra-chave de hoje é perseverança. A introdução nos diz: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica esta mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Veja, meus irmãos, toda religião procura ter um fundamento ou um parâmetro para o seu comportamento ou para a sua existência. Por exemplo, nós temos a religião muçulmana. A religião muçulmana ela é parametrada no Alcorão. A Bíblia do muçulmano é o Alcorão. Os hindus têm os seus escritos. O budismo tem as palavras, as reflexões de Buda. E assim por diante. E o cristianismo, juntamente com o judaísmo, que foi vamos dizer assim, a relação espiritual que Deus desenvolveu com Israel, tem como princípio as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Não existe cristianismo sem a Bíblia Sagrada. Tem pessoas que se intitulam cristão. O que é cristão? Vou fazer uma pergunta aqui, bem simples. O que é um corintiano? O corintiano é o que torce pelo Corinthians. O que é um brasileiro? O brasileiro é o que vive no Brasil. E o que é um cristão? O cristão é o que segue a Cristo. Ser cristão sem seguir a Cristo
é falsidade ideológica. Ser cristão sem seguir a Cristo está enganando-se a si mesmo. E seguir a Cristo sem obedecer a sua palavra continua enganando-se a si mesmo. O próprio Jesus disse, eu e a minha palavra somos um. Aí 8,32 de João diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí Jesus diz, a tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. Então ser cristão tem que ter compromisso com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu acho interessante que tem pessoas, eu já vi pessoas dizendo, que a Bíblia foi escrita pelos homens. Graças a Deus. Se fosse escrito pelos animais, não merecia crédito. Foram escritos pelos homens, mas inspirados por Deus. Homens que vivenciaram os momentos, irmão. A Bíblia não foi um homem que pensou, que foi dormir e acordou com uma ideia na cabeça e escreveu. Não, eles vivenciaram os momentos. Eles tiveram a sua experiência pessoal. O apóstolo João, ele falando na primeira carta, ele disse assim, eu vi, eu ouvi, eu presenciei e eu toquei nele. Veja, não foi, João só ouviu Jesus, ele viu Jesus, ele andou com Jesus, ele dormiu no barco com Jesus, ele sentou na mesa com Jesus e ele tocou, ele deitava a sua cabeça no ombro de Jesus. Então ele estava falando de experiência forte, de experiência espiritual. E aí a Bíblia é chamada a palavra de Deus porque ela é inspirada por Deus. Meus irmãos, todo homem pode escrever um livro. Uma vez eu comecei a escrever um livro, só fiquei nas primeiras páginas. Aí perdi nos assuntos. Eu até um dia desse, eu estava vendo o rascunho desse livro que eu fiz, comecei há 20 anos atrás. 20 anos, não saí da primeira página, deixei para lá. Viu? Sabe uma coisa? Escrever um livro para publicar é muito dinheiro, e aí tem que vender, tem que estar com a atenção, não vou publicar não. Mas qualquer pessoa pode escrever um livro, mas serão falíveis. Mas a palavra, a Bíblia, irmão, o próprio Deus, ele desafia a qualquer homem a ir contra a palavra dele. Qualquer pessoa que for contra a palavra de Deus será derrotada, será visivelmente derrotada. Vamos para a continuação. Tópico 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. Está lá em 1 Timóteo 3:9. E a expressão falsamente chamada ciência, em 1 Timóteo 6:20. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice ou no seu maior nível no século II. Irineu de Leão combateu tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Meus irmãos, o que é heresia? Nós estudamos no início dessa lição bíblica que heresias são falsos ensinamentos. Mas qual o parâmetro? Eu estou falando para os cristãos. Para o crente pentecostal, o crente da Assembleia de Deus, o crente da Batista, o crente presbiteriano, o crente de raiz brasileira, que conhece a Bíblia, qual o parâmetro para definir o que é uma heresia e o que não é? Veja, meus irmãos, alguém aqui sabe diferenciar o que é uma nota de dinheiro falso ou verdadeiro? Eu não sei. A não ser que seja muito diferente, a não ser que eu compare com a outra assim.
Porque tem umas falsificações, irmão, que são muito perfeitas. Eu já tirei nota falsa do banco. Você enganaram até o banco. Porque eu fui sacar o dinheiro do banco, o dinheiro veio do caixa. E disseram, é falso. Digo, falso? Eu tirei do banco. E aí eu disse, pois é falso. Meu Deus do céu, pois. Aí se eu vou ficar, pode deixar. A pessoa pode achar que a pessoa pegou e passou. Não pode. Se você perceber que uma nota é falsa, não pode passar para frente, porque é crime. O certo seria a pessoa ir lá no banco, devolver e pegar outro. Mas veio no caixa eletrônico. Então quer dizer que até o banco foi enganado. Então bem feito que era. Então veja, mas como reconhecer o que é uma heresia falsa e o que não é? Compare ela com a Bíblia. As Escrituras Sagradas é o fator comparativo, é o parâmetro, é a base, é o modelo para a gente comparar. E nós vemos que no tempo do apóstolo Paulo surgiu muitas heresias, fábulas, ensinamentos. E aí o que é que o apóstolo Paulo fazia? Não tinha ainda a Bíblia totalmente formada, irmão. No tempo do apóstolo Paulo não tinha. Não tinha. No tempo do apóstolo Paulo só tinha o Velho Testamento. E alguns escritos começando sobre o ministério de Jesus. Então o que é que o apóstolo Paulo fazia? O apóstolo Paulo comparava, ensinava as Escrituras Sagradas pelo Velho Testamento. Se vocês olharem o livro de Hebreus, não foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas o escritor aos Hebreus, tudo que o escritor aos Hebreus fala, ele tirou lá do Velho Testamento. Tudo tirou de lá. Então, antigamente, na época da igreja primitiva, eles comparavam com o Velho Testamento e com a vida de Jesus. A vida de Jesus era o parâmetro, era o exemplo. O que Jesus fez, eles comparavam com a realidade. Então, a partir do Velho Testamento, a partir da vida de Jesus, a partir do que Jesus falou e dos acontecimentos da época, era que se enfrentava as heresias. Mas hoje não. Graças a Deus, nós temos a Bíblia formada, a Bíblia completa. Qualquer falso ensino, olha, irmão, qualquer falso ensino, qualquer pregação desmantelada que aparecer por aí, se você conhecer a Bíblia, você percebe que não está certo. Não está certo. Então, sempre existiam falsos ensinos. Você se lembra que a queda no Jardim do Éden surgiu de um falso ensino? Foi! A queda do homem surgiu de um falso ensino. Deus disse que era assim, mas a serpente disse que era assim. Deus falou de um jeito, a serpente falou do outro. Acreditaram na serpente, perderam, sofreram, caíram, pagaram o preço. Então, sempre haverá falsos ensinos. Mas, como eles resistiram na época do apóstolo Paulo, nós precisamos resistir também. Quando alguém vier trazer alguma ideia para você, diga assim: me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Se mostrar só em um lugar, não fique satisfeito não. Me mostra pelo menos 3 passagens bíblicas. Porque doutrina bíblica, segundo a hermenêutica, que é a arte de interpretar a palavra, tem que ter pelo menos 3 passagens na Bíblia. Para a partir daí ter uma discussão doutrinária. Se tiver só num lugar, ainda não é tanta segurança que possa ter para uma discussão doutrinária. Então, você precisa perseverar, resistir. O apóstolo Pedro disse que nós, como cristãos, não podemos ser como crianças recém-nascidas ou novas. O que é uma criança? Uma criança, quando ela está rastejando, tudo que ela pega, ela leva para a boca, não é verdade? O pai e a mãe têm que ficar atentos. Porque ela pegar, se ela pegar uma pitica de galinha, ela joga na boca. Tem crente que é criança, tudo que pega, joga na boca. Tudo que pega, aceita. Tudo que escuta, para ele é verdade. Não! Examine as Escrituras Sagradas, para não cairmos na conversa dos falsos mestres. Vamos lá, o 2 do 1, o tempo está passando rápido. 2 do 1, a experiência apostólica.
O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são a referência, a experiência da primeira viagem missionária junto com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isto aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida membro da igreja. Veja, o apóstolo Paulo teve a sua experiência apostólica nas suas viagens. Agora, se eu perguntar para os irmãos, por que o apóstolo Paulo era chamado de apóstolo? Se tinha os 12 apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo, Judas morreu e colocaram Matias no lugar. Matias foi escolhido para substituir Judas. Por que o apóstolo Paulo é chamado de apóstolo? Porque o apóstolo Paulo foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Os 12 apóstolos de Cristo eram apóstolos para a igreja primitiva, para os judeus. E aí o apóstolo Paulo foi escolhido por Cristo para ser o apóstolo dos gentios. A Bíblia diz que Jesus apareceu a ele, lá em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, e apareceu muitas outras vezes a ele. E o apóstolo Paulo mesmo disse que a maioria daquilo que ele aprendeu do próprio Jesus. Assim como Jesus ensinou aos apóstolos da época do seu ministério terreno, Jesus ensinou muita coisa, passou muito ensinamento e orientações para o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo tinha a sua experiência apostólica, de viagem, de missões, e esta experiência, meus irmãos, essa experiência ele passou para Timóteo. Meus irmãos, uma coisa interessante é que Deus escolhe pessoas para fazer a obra dele, pessoas para o ministério, pessoas para ser alguma coisa na igreja, que segue de perto os mais experientes. É verdadeiro aquele ditado que diz assim: me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. É verdadeiro. Não está escrito na Bíblia dessa maneira, mas sabe assim: ser companheiro dos sábios serás sábio, ser companheiro dos tolos serás tolo. Então é quase o mesmo ditado. Então, você quer ser sábio? Ande com alguém sábio. Você quer ser inteligente ou prudente? Ou ande com alguém inteligente e prudente. Você quer ter conhecimento da Bíblia? Ande na igreja, na doutrina, nas escolas bíblicas e nos demais cultos para sofrimento espiritual. Então, veja, o apóstolo Paulo tinha uma experiência, e essa experiência ele passou para Timóteo. Foi uma família, nós vamos aprender daqui a pouco, era uma família que tinha uma linhagem já cristã. O 3:1 diz assim: entendendo o querer. O verbo querer, em todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Vamos lá. O verbo querer, quando o apóstolo Paulo diz: os que querem viver piamente. O que é piamente? Uma vida de piedade, uma vida baseada no amor e na obediência. Vamos trazer para o nosso português: os que querem ter uma vida de obediência padecerão perseguições ou passarão por dificuldade. Irmão, ser crente de todo jeito é fácil. Ser crente de toda maneira é fácil. Agora, ser crente fiel às Escrituras Sagradas, fugindo das atrações mundanas, do desejo do pecado, e ser fiel à palavra de Deus não é fácil, não. O apóstolo Paulo diz: padecerão perseguições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então veja, não é fácil, não é fácil. Ser crente de
ou descompromissado, como diz, das Escrituras Sagradas é fácil. O crente light. Ser crente light é fácil. Agora, ser um crente raiz, como se diz, é mais um pouco complicado. E aqui o apóstolo fala assim: você quer ser obediente? Você quer ser comprometido com a obra de Deus? Você quer ser comprometido com o amor e a obediência? Então, vai passar dificuldade, vai sofrer perseguição. O 4:1 diz: característica dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores e impostores é goês, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres. Em nada difere dos falsos doutores. Nenhum deles tem um futuro promissor. Veja, no tempo do apóstolo Paulo havia esses homens enganadores. Meus irmãos, eu vou dizer: embusteiro, impostor, charlatão não se cria dentro da Assembleia de Deus, Ministério de Pernambuco. O pastor Ailton não. A não ser que depois o pastor Ailton parte e vem outro, e o negócio relaxa. Mas, dentro do Ministério da Assembleia de Deus, do compromisso que a Assembleia de Deus tem com a Bíblia, pode até aparecer, mas pula fora do barco. E se não pular, o ministério rejeita. Porque, veja, irmão, a palavra de Deus não pode ser usada como princípio ou como motivo de embuste para enganar. Eu estava vendo aí uma reportagem, um pessoal revoltado, que tinha um certo líder espiritual que estava oferecendo uns... Era tipo eu não lembro o que era agora, era um negocinho que ele oferecia, uma oração, tal. Aí o povo pedia pela internet, aí ele mandava. Quando ele mandava, chegava o boleto bancário. Aí o povo, eu pensei que era de graça. O povo pedia achando que era de graça. Quando chegava o objeto, chegava junto o boleto bancário. Foram enganados. Porque na reportagem, na propaganda, não dizia que ia pagar. Então isso é embuste. É usado de engano, de se aproveitar. Se for para ser pago, bota logo. Aí, ó, é para vender por tanto. Aí não está enganando. Mas aí usado de engano, não se cria. Olha, no verdadeiro evangelho, nas Escrituras Sagradas, não se faz as coisas para Deus por dinheiro. Não se faz. Não se faz. Esse negócio de ter pessoas assim: olha, me dê aí, faça um pix para mim. Hoje o negócio do pix viralizou, né? Olha, pix de R$1.000 aí para eu orar a noite inteira por você. Pelo amor de Deus, não existe isso não. Olha, pix de 50 para eu soltar uma profecia agora ao vivo. Quem é que faz? Aí o povo enche o pregador de pix. Vou soltar uma profecia ao vivo. Irmão, isso aí é usar de engano. É de embuste. É usar a palavra de Deus para fins financeiros. E as coisas de Deus não se vendem. Peraí. E essa revista é dada ou vendida? Veja, não está sendo vendendo a palavra. A gráfica cobra para montar a arte. A gráfica cobra para imprimir. Nós estamos pagando pelo trabalho gráfico, porque é um livro. Mas pela palavra, não estamos pagando nada. Porque as coisas de Deus não se vendem por dinheiro, de maneira nenhuma. Então, no tempo do apóstolo Paulo, já existiam os enganadores. Mas, no verdadeiro evangelho, enganadores, embusteiros, charlatão, não podem se criar. Vamos para o tópico 2. Só falta 25 minutos. O 2. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo.
De quem Timóteo, a pergunta é, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? O contexto em 2 Timóteo 3, 10, 17, que falei tudo aqui em classe, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem? Em sabendo de quem o tens aprendido, no plural grego, tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções: você sabe quem foram os teus mestres na fé cristã, pois conhece aquele de quem aprendeu. Confiar naqueles que você aprendeu desde a infância seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Cloine e ao próprio apóstolo Paulo. Veja, o apóstolo Paulo apela para a segurança espiritual de Timóteo quando ele diz assim: você sabe de quem você aprendeu. E ele diz mais: você sabe desde pequeno, você conhece as sagradas escrituras desde pequeno. Meus irmãos, uma coisa é ouvir, uma coisa é aprender. Veja que Timóteo, o irmão Timóteo, não sei se é presbítero, evangelista, não fala a função dele, mas o irmão Timóteo, ele ouviu e aprendeu as escrituras sagradas. Ouvir traz responsabilidade, mas aprender e praticar traz resultados. Veja aqui que o apóstolo fala assim, ó: você aprendeu com a tua mãe Eunice e com a tua avó Cloine. Veja que ele tinha uma segurança de um lar cristão. A importância da criança aprender está aí também. Eu, quando era pequeno, o meu primeiro pastor foi José Maria. O meu primeiro pastor foi José Maria. E agora, praticamente, tudo está sendo José Maria também. Veja, José Maria, pastor José Maria, ele tinha um filho chamado Wilson. O Wilson era normalmente da minha idade. E eu achava muito bom que eu ia brincar mais o Wilson, antes da escola bíblica, da escola dominical, e aí depois eu ia para a escola bíblica. Lá eu escutava o pastor José Maria pregando a palavra. Escutava os ensinamentos de meu pai em casa. Mas aí o pastor José Maria foi embora para o Paraná, que ele era de lá. Foi embora para o Paraná. Meu pai morreu. E aí? Meu irmão mais velho tinha 12 anos de idade. E eu ia aprender de quem? Aí nós íamos morar em São José do Egito e eu me apeguei à pessoa do pastor João Cirilo Fernando. Vindo ensinar, vindo pregar. Depois a pessoa do diácono Manuel Gomes, com quem eu morei um tempo. Então, via nas palavras do exemplo do diácono Manuel Gomes o exemplo da palavra de Deus. Depois o pastor Manuel Fortunato. Depois do pastor Manuel Fortunato, o pastor Manuel Bezerra. Homens de exemplo e de testemunho da palavra de Deus. E aí eu fui aprendendo com esses homens. Se eu gosto de falar da Bíblia, eu sinto prazer de falar da Bíblia, e eu tenho não muita, mas eu tenho uma certa segurança, porque eu aprendi desde criança. E aí ninguém vai arrancar de mim o conhecimento das palavras escritas sagradas. Por quê? Se eu falar, eu procuro falar com conhecimento e com segurança. Você precisa, nós como crentes, irmão, precisamos ter a segurança de Timóteo. O apóstolo Paulo admirou a segurança e a perseverança de Timóteo. Por quê? Ele aprendeu da sua família, ele aprendeu da sua avó, a avó ensinava para a mãe dele, a mãe passou para ele. A avó e a mãe de Timóteo se converteram ao cristianismo e passaram para Timóteo desde criança aquilo que ele sabia. O 2:2 diz: permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita e que foste inteirado por duas razões principais. Letra A:
porque sabia de quem tinha aprendido. Letra B, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu ministério, sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação dos caminhos do Senhor, desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, por meio da escola bíblica dominical. Apoia e implementa esta formação. Este princípio vale para os nossos dias. Vejam, meus irmãos, muito melhor do que aprender é praticar. Muito melhor do que aprender é perseverar. Às vezes nós percebemos, irmãos, olha, eu já, nesses 40 e tantos anos de crente que eu tenho, eu já tive muitos colegas que caminharam comigo, que tinham mais conhecimento do que eu, que pregavam muito mais do que eu, que trabalhavam muito mais do que eu, e hoje estão desviados. Homens sinceros, corajosos, mas que caíram pelo meio. Eu peço até misericórdia a Deus quando eu falo disso, porque qualquer um pode cair, mas é importante perseverar naquilo que aprendeu. Se você aprendeu, mas não perseverar, olha, você tem um princípio bíblico. Eu vou dar aqui um princípio bíblico. Eu vou dar um princípio bíblico. Não se misture com os impuros. Não se misture com os pecadores. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não senta na roda dos escarnecedores, não tem prazer naqueles prazeres mundanos, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. É um princípio que vai te manter de pé. É um princípio que a Bíblia ensina. Você aprendeu, então persevere nisso. Mantenha esse princípio. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo. Olha, Timóteo, você aprendeu bem, agora mantenha. Agora segure. Agora persevere. Porque tem pessoas que aprendem, mas na hora do vamos ver, não faz como deveria. Imagina, outro dia, eu comprei uma massa de bolo. Aquela massa de bolo que vem pronta, né? Aí eu digo, vou inventar aqui, vamos mudar a receita aqui. Vamos mudar as coisas. Eu fui inventar de mudar a receita. Não tinha o bolo, não tinha o leite. O leite na hora, o leite tinha acabado. Aí nós fomos fazer o leite lá, não deu certo. Olha, o bolo ficou duro, bem baixinho, duro. Porque eu mudei a receita. Ficou gostoso, mas não ficou bom. Não ficou fofinho, igual a receita. O outro que eu fiz, seguindo a receita, ficou primeiro. Aí, acho que não prestou nem. Não, gostoso ficou, mas não ficou com a receita, não. Por quê? Aquela receita, quando você vai fazer um bolo que segue a receita, aquela receita foi testada várias vezes e só dá certo daquele jeito. Então a Bíblia é uma receita para a nossa vida diária. Se você fizer diferente, vai dar errado. Se você não seguir a receita, a tua vida vai murchar, igual o bolo que eu fiz. Eu mudei a receita e o bolo murchou. Então, quando eu mudo os princípios da Bíblia e não persevero, a minha vida espiritual murcha. Daqui a pouco a pessoa está desanimada, sem vontade de vir na igreja, e achando difícil, reclama de tudo, parece que a oração dele não sobe. É porque a receita está errada. E a vida está murchando igual o bolo que eu fiz. Vamos mais para frente. A Bíblia é divinamente inspirada. O 3:2. Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. O termo grego, theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem da palavra teos, Deus, e pneu, que significa respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado. Toda a escritura.
e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo, ou movido pelo Espírito Santo. Este caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no seu gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus, e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Meus irmãos, olha, eu aprendi uma certa vez com um certo pastor, que ele disse assim: não leia sobre a Bíblia, leia a Bíblia. É bom a gente ler bons livros? É bom a gente ouvir boas pregações? Tem umas pregações que praticamente arranca a gente do banco. É bom? Mas é bom a gente ler a Bíblia, ouvir da Bíblia, ouvir as citações dos versículos direto da Bíblia. Quem não tem uma Bíblia em casa e tem um celular, é só botar no celular. Você sabe que tem a Bíblia em áudio? Tem a Bíblia em áudio. Você baixa o aplicativo, aí você solta, aí vai lendo Gênesis todinho, lê a Bíblia todinho. O aplicativo lê a Bíblia todinho. Você bota Gênesis capítulo 1, aí o celular começa a ler: no princípio criou Deus os céus e a terra. E vai lendo, lê a Bíblia todinho para você escutar. Então é importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque um livro é sobre a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Alex me diz uma coisa, aí eu escuto o que Alex diz, aí eu vou falar o que Alex disse para outra pessoa, aí eu falo o que Alex disse para outra pessoa, aquela pessoa vai falar o que eu disse sobre Alex, aí fala para outra pessoa, daqui a pouco muda. Você sabe que uma história muito contada no final dá errado, e nunca dá história menor, dá história aumentada, porque vai de boca em boca. Fulano disse assim, aí a pessoa daqui a pouco aumenta. Olha, irmão, no final a história está desse tamanho, está todo mundo com raiva por uma coisinha de nada que foi dito lá no começo. Então, quando você ouve falar sobre alguém, ouve falar sobre algo, então é importante você ouvir a palavra de Deus. É bom a escola bíblica ler a revista? A revista é boa, faz boas citações, mas não fique só na revista, não. Leia as referências que o autor dá. Olha, quando a Bíblia diz assim, olha, veja que o que o autor disse assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja que o autor diz, toda a Escritura. A Escritura que ele está falando aqui é a Bíblia Sagrada. Agora tire a letra A e leia. Alguém pode citar para mim tirando a letra A? Olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Cita aí sem a letra A, para ver como é que fica. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura não, toda a Escritura. Esse A está se referindo à Bíblia. Agora se eu disser toda a Escritura é inspirada por Deus, eu estou dizendo que todos os livros do mundo são inspirados por Deus. Veja, a letra A muda tudo. Esta letrinha muda tudo. Deixa eu dizer para vocês, alguém sabe me dizer o que quer dizer a palavra Bíblia? Quem sabe dizer o que significa a palavra Bíblia? Bíblia vem de biblioteca. Bíblia quer dizer conjunto de livros. Bíblia quer dizer coleção de livros. 66 livros. Poxa, a Bíblia, o que é a Bíblia? O conjunto de livros que formam a palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, toda a Escritura, aí ele diz, divinamente inspirada. Alguém pode escrever um livro inspirado por Deus? Pode, mas não será tratado como a Escritura.
Por exemplo, o pastor Ailton já escreveu o livro? Já. E o pastor José Wellington já escreveu o livro? Já. Mas não é escritura, é escritos. São livros. Foi inspirado por Deus? Pode ter sido. Mas não é a escritura. Então, às vezes, uma letrinha de nada, tirada ou aumentada, pode causar um grande prejuízo. Então, a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Vamos para o tópico 3 para não encerrar. Tendo as Escrituras como fundamento. A autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que esta é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isto é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Veja, tendo as Escrituras como fundamento. Primeiro, irmãos, vieram a revelação. Deus se revelou para Abraão. Abraão era um homem do campo, era um nômade. Abraão era aqueles viajantes do deserto. Armava a tenda aqui, depois armava lá, depois armava para ali. Só que Abraão não era escritor, não tem nenhum livro de Abraão. Alguém já viu na Bíblia o livro de Abraão? Não é? Alguém já viu na Bíblia o livro de Jacó? Não. Alguém já viu na Bíblia o livro de Isaac? Não. E alguém já viu na Bíblia algum escrito de Davi? Já. Tem os salmos de Davi. Davi já era rei, mais inteligente, letrado, estudado, e Davi escreveu. Aí vem o livro de Salomão, né? Provérbio de Salomão, Cantar de Salomão, e assim por diante. Aí tem, veja, primeiro vieram as revelações. Livro de Gênesis. Deixa eu perguntar para vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se no princípio só tinha Deus e a terra, quem estava lá para escrever? Revelação. Deus revelou a Moisés o que aconteceu no princípio do mundo. Interessante, irmão, quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí veja só, há 4.000 anos atrás, Moisés escreveu: a terra era sem forma e vazia. Peraí, Moisés não era nem nascido, como é que ele sabia que a terra era sem forma e vazia? Moisés não tinha um foguete para subir no espaço e ver que a terra era sem forma e vazia. Moisés não tinha conhecimento suficiente. Como é que ele sabia? Deus revelou para ele. Nesses anos atuais, os cientistas, através de estudo, de observação, de estudo geológico, comprova o que Moisés escreveu há 4.000 anos atrás, que no princípio a terra era sem forma e vazia mesmo. Só tinha terra e água. Não tinha, era vazia, não tinha animal, não tinha planta, não tinha nada, era só terra e água. Como é que Moisés sabia o que os cientistas descobriram agora? Foi Deus que revelou para Moisés. Deus revelou para Moisés como é que foi criada as plantas, como é que foi criado os animais, como é que foi criado. Então veio por revelação. Algumas coisas foram reveladas. E essas coisas reveladas foram escritas. Esses escritos formaram a Bíblia que nós temos hoje. E aí, hoje a gente lê e acredita. Olha, se está na Bíblia, eu acredito, viu? Pode até ser que a sabedoria humana às vezes tente duvidar. Tem coisa que o cara... Alguém lê para mim Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Aí depois a gente segue o
os outros dois pontos que a Bíblia diz. Deuteronômio 28, 28. Vamos ver o que é que está escrito. Quem achar pode ler. Não tem nenhum livro da Bíblia de menor valor do que o outro. Tem um capítulo mais que o outro. Por exemplo, Salmo tem 150 salmos. Isaías e Jeremias e Ezequiel é os livros maiores da Bíblia. 28. Mas todos em valor espiritual são iguais. O Senhor te ferirá com loucura. Deuteronômio 28. É? Deixa eu conferir aqui. Então eu dei a. Deuteronômio 29. Eu troquei pelo 28. Deuteronômio 29. 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém. Veja, as coisas encobertas são para Deus. Irmão, Deus não revelou tudo que ele sabe, não. Deus revelou só aquilo que a gente precisa saber. E aquilo que Deus revelou, conforme diz aqui as Escrituras Sagradas, as reveladas são para nós. Para quê? Para nós cumprirmos. Então, a Bíblia é a revelação da vontade de Deus. E aí, peraí, tudo que Deus é, tudo que Deus sabe está na Bíblia? Não, Deus é infinito. Tem tanto mistério ainda para ser revelado. Tem tanta coisa para acontecer que não estão nas Escrituras Sagradas. Tudo que está se cumprirá. Mas tem muita coisa aí. A Bíblia fala dos mistérios. Os mistérios, as coisas insondáveis de Deus. As coisas inescrutáveis. Aquilo que não veio ao ouvido, aquilo que não subiu ao coração do homem. Então existe muita coisa aí que é mistério. Na Bíblia também tem coisas difíceis de entender, de compreender. Mas se está na Bíblia, eu acredito. Acredito porque ela é um parâmetro e ela é a autoridade apostólica. Vamos lá, abrangência. O 2:3. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento, algumas dezenas de vezes. Mas, o contexto da expressão paulina, toda escritura é inspirada por Deus, não se restringe ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. O manual de Deus, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que lê as Escrituras para toda boa obra. Estaríamos à deriva do mundo sem estas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Veja, o manual de Deus, a referência de Deus. Meus irmãos, aconteceu outro fato outro dia, um parente meu, que ele comprou um terreno aqui na cidade de Ibrejinha. Eu já contei aqui, mas vou usar como exemplo. Ele comprou um terreno aqui na cidade de Ibrejinha. Aí foi para o cartório, foi para a prefeitura, passou no nome dele. Aí ele foi limpar o terreno. Já estava no nome dele, né? Aí quando foi limpar o terreno, o homem chegou assim: rapaz, por que você está limpando meu terreno? Aí ele disse: não, é meu, eu comprei de fulano. Está aqui o documento certo? Pois eu tenho um documento
documento mais velho que o seu, tá? É meu. Veja, um homem tinha um documento mais velho que o dele. Quem é que vai? O documento mais novo ou o documento mais velho? O mais velho. É a referência. Para ele comprar aquele terreno, ele tinha que estar de posse mais velho para anexar o novo. O velho comprova que o novo é válido. Então veja só, a Bíblia é a referência. Aquilo que você escuta, aquilo que você aprendeu tem apoio da Bíblia. A Bíblia referencia, a Bíblia aprova, a Bíblia vamos dizer assim, a Bíblia compromete, a Bíblia vamos dizer assim, a Bíblia não refuta aquilo, a Bíblia comprova aquilo, então você está no caminho certo. Então veja, a palavra de Deus, todas essas lições que nós estudamos, essas 13 lições, 13 e 4 de hoje, tudo que foi falado nessa lição bíblica está na palavra de Deus. Eu acredito, irmão, acredito que deveria ser bom. Olha, eu sempre aqui e acolá eu dou fim. Quando eu tenho muita revista dessa, eu não rasgo e jogo no lixo, não. Eu faço uma moinha e boto na calçada assim. De repente alguém passa e leva para ler. Eu não jogo no lixo, não. Eu rasgo e jogo no lixo, não. Eu descarto de uma maneira que alguém possa pegar e levar. Mas aqui a acolá eu guardo umas, porque são tão boas, irmão. Uma revista dessa aqui é uma defesa. Se alguém vier com uma pergunta difícil para você, eita, aquela revista lá da escola bíblica, você vai lá e confere, porque é um estudo para a defesa da sua fé. Então, que Deus abençoe os irmãos, esse trimestre foi muito bom. Eu espero que vocês tenham aumentado a fé de vocês. É difícil, porque, deixa eu dizer para vocês, como nós somos uma região simples, nós somos pessoas simples. Aqui a maioria de nós somos agricultores. E a maioria de nós aqui tem o ensino médio, também nem tem o ensino médio. Aí quando eu, ou o pastor Dário, ou o irmão Braga, a gente fala com as palavras de teologia, é bem difícil de entender mesmo. Tem hora que eu vou escutar esse pregador aí aqueles pregadores lá de Camboriú, eu fico voando sem saber o que eles estão dizendo. Porque o nível deles é muito mais alto do que o meu. Então é difícil, às vezes, a gente entender questão de teologia, essas expressões difíceis da Bíblia. Mas a gente se apega à Bíblia, o pouco que a gente aprender vai nos ajudar na carreira espiritual. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmã igreja. Agradecido a Deus. Temos chegado a esta última lição desta noite, como o professor já falou. Temos que agradecer a Deus por essa, com certeza, alguma coisa a se guardar, né? Conclusão da lição desta noite diz assim: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana. A nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Amém? Vamos às perguntas, em nome de Jesus. A primeira pergunta: quais os dois principais grupos heréticos que o apóstolo Paulo combatia? O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os
falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Amém. Segunda pergunta. Qual a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo? A fonte de autoridade da aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Amém. Terceira pergunta. Onde deve começar o ensino cristão? O ensino cristão deve começar em casa, no lar. Amém. Amém. Quarta pergunta. Qual a abrangência da inspiração do texto sagrado? No Antigo e no Novo Testamento. Quinta e última pergunta. Como estranhamos o mundo sem a Bíblia? Extraímos a pergunta do mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Convido a igreja para ficar em pé. E diga comigo textual Pessoal, que temos que temos muito firme Muito firme a palavra dos profetas, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. e a estrela da alva apareça em vosso coração. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19. Amém. O Simão Alex, ele já colocou no grupo que amanhã não teremos evangelização. Amém, irmãos? A oração final está com o nosso pastor em nome de Jesus. Alô, amada igreja, com a paz do Senhor. Mas precisa de oração. E eu e a minha casa. Oramos, Senhor Deus, Pai, agradecido por estarmos aqui mais uma vez, reunidos na tua casa. Ó Deus, estende as tuas mãos e continua abençoando. Assim, ó Pai, nós te pedimos ao Senhor a tua ajuda. Continua abençoando. Ou aqueles que não fizeram parte, meu Deus, desse trabalho. Mas o Senhor abençoe, aleluia, aonde estiverem. Guarda e o abençoa e continua dando santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. E a paz do Senhor para todos os irmãos. Que Deus o abençoe a todos.